tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Essa é uma frase do Benito Mussolini, líder fascista, um tipo de regime totalitário. Hoje nós vamos conhecer as principais características desse tipo de regime. Vem comigo. Olá, pessoal. Meu nome é Rose, eu sou professora de História, mestre em História Social, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre regimes totalitários, totalitarismo e suas principais características. O que são regimes totalitários? São sistemas políticos extremamente autoritários, caracterizados pelo controle absoluto do Estado sobre a sociedade, sobre a economia e, inclusive, sobre a vida privada das pessoas. Nós vamos ver algumas características desse regime. Então, vamos lá. Vamos começar falando da liderança. Um líder de um regime totalitário geralmente é uma figura carismática, que tem um grande poder de persuasão, que convence, que passa uma imagem e um discurso de poder. E esse líder vai reforçar o culto à sua pessoa, como sendo aquele que é o salvador da pátria. É o salvador, é o herói nacional. E que vai trazer de volta aqueles momentos em que a pátria foi, de fato, uma grande potência, foi desenvolvida. Quando a gente estiver falando de nazismo e fascismo, nós vamos ver que, por exemplo, uma das ideias concebidas por Hitler no nazismo alemão era tornar a Alemanha de novo um grande império, uma grande nação, liderando todos os povos germânicos que seriam superiores. No caso do fascismo italiano, o Mussolini vai dizer que a Itália tem que retomar aquele poder do Império Romano, o maior império da antiguidade, e que, portanto, é necessário agir em torno da nação. Okay? Outra característica que a gente observa nesses regimes totalitários é o partido único, unipartidarismo. Só existia um partido, o partido do líder. Não havia outros partidos, não era permitida oposição, não podia haver debate. Era a existência de um único partido. Outra característica que a gente vai observar é que esse tipo de regime ele vai impor uma censura e um controle da imprensa. Não se pode publicar nada contra o governo. É necessário seguir apenas aquilo que valoriza a nação, que valoriza aquele governo e que valoriza o país, de acordo com as diretrizes estabelecidas por esse líder. E para isso a gente vai ter uma forte propaganda. É muito importante para sustentar esse tipo de governo a propaganda. E o que é essa propaganda? É uma propaganda que vai valorizar os feitos do governo, os feitos do país, é que vai valorizar esses líderes, é que vai valorizar a nação e que vai sempre colocar como inimigos aqueles que fogem do padrão estabelecido como correto dentro dessa sociedade. Então, você tem uma propaganda, por exemplo, vamos pensar na Alemanha. A gente sabe que na Alemanha vai haver uma perseguição muito grande aos judeus. Então, nas propagandas, o judeu aparece como aquela caricatura, aquele cara narigudo, aquele cara avarento, aquela pessoa feia, disforme, que é contrária ao padrão ariano, que é o padrão valorizado pelo nazista. Então, tudo que foge desse padrão é considerado errado e deve ser eliminado. Na Alemanha, a gente vai ter um ministro da propaganda chamado Joseph Goebbels, que vai ser um cara muito habilidoso em lidar com essa construção de uma sociedade em que se valoriza a raça ariana e todo aquele que é diferente é colocado errado. E ele tem uma frase muito famosa. Ele vai dizer o seguinte: uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Então, nós vamos pregar determinados valores desde a mais tenra infância, na criança que está sendo alfabetizada, na juventude que está se formando, até nos adultos. E esses valores contados, elaborados, reelaborados 1000 vezes ou mais, eles vão se tornar verdadeiros.
eles vão se tornar convencimento. Então é muito forte a necessidade de controle e de imposição de uma propaganda que valoriza esse regime totalitário. E essa propaganda, trabalhando junto com a violência e a repressão, com uma cultura do medo, uma cultura, uma paranoia que se cria na sociedade, em que você acaba, muitas vezes, denunciando um amigo como sendo filho de judeu, como sendo homossexual, enfim, diferente. Você tem pessoas e famílias inteiras fazendo isso. Por quê? Porque é uma forma de se proteger. Eu estou do lado do governo, eu estou do lado da nação e, ao mesmo tempo, eu denuncio aquele que foge desse padrão, mesmo que ele seja uma pessoa próxima. Essa paranoia, essa cultura do medo, do terror, ela vai prevalecer nessas sociedades totalitárias. Outra característica que a gente vai ver também nessas sociedades é que a noção do indivíduo, ela se perde. Todos fazem parte da nação. Então, você, como membro da nação, os seus interesses são os interesses do Estado, os interesses da nação. Não importa se no particular você pensa diferente, isso não é levado em consideração. Você tem que se encaixar no corpo da nação. Porque essa nação, para se tornar cada vez mais forte, mais poderosa, ela precisa garantir que todos os membros da sociedade, nos seus vários papéis, estejam contribuindo para a nação. Então não importa o particular, o que importa é a nação, é o Estado. Então isso vai sendo também trabalhado nessas propagandas, não é? E a gente vai ver também surgir e se desenvolver nessa sociedade uma maneira de ver a economia baseada no corporativismo. O Estado passa a controlar a economia e ele vai negar a luta de classes, porque isso não existe numa sociedade totalitária, num regime totalitário. Aquelas ideias comunistas, socialistas de luta de classes são inaceitáveis. E também vai negar o liberalismo. A lei da oferta e da procura, a economia funciona sozinha? Não. No regime totalitário, a economia tem a intervenção do Estado. E a população, todos, têm que trabalhar para que esse Estado continue forte. Então, você sendo patrão ou empregado, você faz parte do Estado. E, como tal, o seu papel é importante para garantir o avanço desse Estado. Então, se procura pregar uma harmonia entre as classes sociais, porque todos estão fazendo parte do corpo do Estado, que vai ter que funcionar a partir das ações de cada um. Estão entendendo como que essa coisa da individualidade, das diferenças são negadas? Só vale o Estado. O Estado, tudo dentro do Estado. Tudo como o Estado precisa. Nada fora do Estado. São características importantes desses regimes, dessas sociedades totalitárias. Como vimos, esse Estado totalitário, ele se pressupõe em torno de que a propaganda, ela é uma engenharia de mentes. Ela forma mentes. Se torna tão importante porque ela garante a manutenção e a crença de que esse regime é o mais importante, que esse regime é fundamental para o crescimento do Estado. Então, a repetição dessas mentiras, o controle da informação, a cultura do medo, ela destrói todas as outras práticas da época. Fica prevalecendo a ideia de que fazemos parte de uma nação e, como tal, devemos agir de acordo com os interesses do líder da nação. Haverá nesses regimes o culto à obediência, o culto à hierarquia, o culto à disciplina. Isso é valorizado. Ser disciplinado. No caso da Itália, a gente vai ver aquela ideia de formar-se um cidadão soldado. Aquele que é devotado ao líder e devotado à pátria. E é aí que a gente vê surgir esses nacionalismos extremados. Esse nacionalismo que coloca aquela nação como sendo a melhor. Vai ser divulgada essa ideia de que aquela nação em que eu estou é a melhor e as outras são inferiores. Então, justifica-se invadir, atacar
roubar, dominar outros povos, que são diferentes da minha nação. Lembrando, então, que todos esses regimes totalitários, eles têm como base de ação a cultura do medo, o terror. Porque a perseguição aos dissidentes, aos opositores e àqueles que fogem do padrão estabelecido como certo na nação será muito intensa e muito violenta. E para a gente encerrar, eu gostaria de falar novamente uma frase de uma autora, uma filósofa política muito importante na história e que estudou os regimes totalitários, que é a Hannah Arendt. Ela diz o seguinte, que o oposto do totalitarismo não é a democracia, mas a pluralidade. A pluralidade é a capacidade de agir e pensar livremente em sociedade, em comunidade, o respeito às diferenças. Mesmo sendo diferentes, você tem direito a ter a sua postura e opinião, e eu também. E para o totalitarismo isso não existe. Isso não é o certo. O certo é todos e tudo girar em torno do Estado, da nação. E não haver dissidências. Qualquer dissidência, qualquer debate é visto como oposição e tem que ser eliminado. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Deixe aí nos comentários as suas dúvidas. Se eu puder, ajudarei com prazer. Deixa um like para mim, se inscreve no canal e distribui esse vídeo para quem você acha que pode ajudar. Até a próxima história, um abraço.